Vamos para o versículo 26, depois Êxodo 15. Versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, ou o teu bastão, ou o teu cajado, e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a tua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Agora o versículo 15, capítulo 15, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, ou um madeiro, ou um lenho, dependendo da versão que você está lendo. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Feche os seus olhos, querido, se você puder. Faça uma oração a Deus. Eu queria motivar você a orar, você falar com Deus, com o Senhor, para que o teu coração esteja atento, o teu espírito esteja atento, a tua mente esteja cativa ao Senhor, para que nada daquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração se perca. Se ainda existe alguma preocupação, alguma ansiedade no teu coração, que você a despreze, que você a rejeite, para que você seja fortalecido, edificado, você seja instruído, ensinado, fortalecido nesta noite por esta palavra, no nome de Jesus. Senhor, me usa, Deus, como instrumento do Senhor. Meu Deus, que todo o meu conhecimento seja nada diante da sua presença, para que eu seja, Deus, um vaso vazio, para ser cheio do Senhor, Pai, da tua instrução, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta noite, e que a sua igreja realmente seja abençoada, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito interessante como que nós, quando falo nós, irmãos, é uma grande maioria, tem uma dificuldade com as dificuldades, com as adversidades, com as lutas que se levantam, mesmo depois de nós termos recebido grande vitória. Eu tenho certeza aqui que todos nós que estamos aqui temos um testemunho de algo extraordinário que Deus fez. Nós temos certeza que todos nós, irmãos, tivemos milagres. Se nós tivéssemos aqui uma noite de testemunho, e com certeza todo mundo falava: Deus fez algo por mim, algo muito grande.
Só que parece, meu irmão, que sempre a luta por vir, parece que ela é sempre maior do que a luta vencida. Esse texto, irmãos, ele mostra muito isso, principalmente a primeira parte que eu li. Israel, ele sai do Egito. Israel, ele ficou 430 anos como escravo. Grande parte desses 430 anos ele ficou como escravo, porque a primeira parte, enquanto José era vivo, eles foram bem recebidos, eles foram bem alimentados, mas no decorrer da história, o faraó começou a fadigar Israel, porque Israel começou a crescer demais, e ele falou: esse povo vai crescer, esse povo vai nos dominar, então vamos escravizá-lo. E um dia esse povo, ele clama ao Senhor, e Deus levanta Moisés, e Moisés os tira do Egito. E quando eles saem do Egito, eles estão diante do Mar Vermelho, e o exército egípcio vem atrás dele, com o faraó e seus cavaleiros, e Deus, ele dá o primeiro pronúncio, queridos, daquilo que eu quero depois abordar, que é a questão do madeiro, é a questão do bordão, é a questão do cajado. Ele fala: por que você clama a mim? Coloca o cajado nas águas, e essas águas vão abrir. E de fato, as águas se abriram, o povo do Israel passou aos pés de enxuto, e quando eles terminam de passar, Moisés ora novamente, estende o cajado, e as águas se fecham, e todo o exército egípcio morre. Nós vimos aqui que eles veem as pessoas mortas na praia. Olha o tamanho da vitória, queridos. Olha o tamanho daquilo que Deus fez, ao ponto que o próprio texto diz que Israel viu o grande poder que o Senhor fizera. Só que daí, 3 dias, querido, foi suficiente para esse milagre cair no esquecimento. 3 dias. Porque depois de 3 dias no deserto, as águas que eles trouxeram começaram a acabar, as botilhas começaram a esvaziar, os odres, aonde essas águas estavam, começaram a se esvaziar, e eles voltaram a murmurar, eles voltaram a questionar o poder de Deus, eles voltaram, queridos, a se arrepender do porquê eles saíram do Egito. Em outros momentos, eles vão falar: o Senhor tirou dos Egito para nós morrermos no deserto. Isso, irmãos, tem sido, principalmente nos últimos dias, ou numa geração de cristianismo que está se levantando, irmãos, que a gente se esquece muito fácil daquilo que Deus fez. E ontem nós estávamos ouvindo uma mensagem, e quando eu estava preparando, me veio aquilo que nós estávamos falando, a questão de fundamento. O que me faz? O que é o agente motivador de eu esquecer com tanta facilidade aquilo que Deus fez? Eu esquecer dos milagres extraordinários que Deus fez, e diante de uma dificuldade eu diminuo todo aquilo que Deus fez, eu diminuo Deus, eu duvido do poder de Deus, porque quando eu olho o problema e eu questiono, eu falo: cadê Deus? Por que Deus não age, irmãos? Na realidade, eu estou diminuindo o poder de Deus. Eu estou falando, esse problema para Deus é um problema impossível para Deus resolver. E uma das questões, irmãos, um dos motivos disso é uma questão de fundamento. É no que está fundamentado a minha fé. O povo de Israel, queridos, a fé deles não estava fundamentada em Deus. O povo de Israel, ele estava fundamentado numa libertação, num sair da opressão, no sair do problema. Tanto que por toda a história da travessia do mar, aquela geração que saiu, todas elas morreram no deserto. Aquela geração acima de 21 anos, morreram no deserto, por causa de murmuração, por causa, irmãos, de se levantar contra Deus, no caso de Coré, Natã e Abiú, porque o fundamento deles, irmãos, não era Deus. E se o fundamento meu e seu não for Deus, ou no caso Cristo ou a palavra, todas as dificuldades, irmãos,
eu vou questionar Deus. Porque quando a minha fé ela não está firmada em Cristo, eu começo a duvidar do poder dele. Quando a minha fé não está firmada nesta palavra, irmãos, e eu não entendo que Deus, pilha tem aqui, William, a pilha tem aqui. Se Deus não é poderoso, irmãos, eu vou começar a duvidar. Aí eu duvido de Deus. Agora, ou Deus é, ou Deus não é. Então, por meu fundamento não ser bíblico, a Bíblia, se a minha fundamentação não estiver, irmãos, em Deus, qualquer coisa me tira da presença de Deus. Hoje, irmãos, nós temos, infelizmente, muitas pessoas hoje, cristãs, eu posso até dizer em alguns casos que se dizem cristãs, o fundamento dela está completamente, irmãos, formado no outro fundamento, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, que não se constrói em cima de um outro fundamento. Ele fala, eu construo em cima de um fundamento, esse fundamento que eu construo é Cristo. Toda vez que você constrói em cima de um outro fundamento, esse fundamento ele vai se desmoronar. Por exemplo, irmãos, e aqui eu não quero fazer um julgamento de forma nenhuma, eu não quero trazer uma condenação, não, eu estou expondo a palavra para nos trazer clareza. Mas, por exemplo, antigamente se falava de divórcio, por que se divorciava? Não, a Bíblia, ela legaliza o divórcio no caso de adultério, que por sinal, irmãos, isso é um questionamento muito grande. Eu particularmente, eu não defendo essa ideia de que o adultério, ele positiva, ou ele legaliza o divórcio. Primeiro porque se há perdão, e de um estudo também, irmãos, há uma linha de estudo que, quando ele fala do adultério, ele está falando da promiscuidade, ou ele está falando de relacionamentos ilícitos. Aí entra, por exemplo, no caso de Esdra, que Israel veio com esposas da Babilônia, então Esdra falou, não, essas esposas vocês mandam embora. Por quê? Porque isso é ilegal diante da lei de Deus. É um casamento, por exemplo, de irmão com irmão. Então, a ideia que eu defendo, queridos, muitos comentaristas e muitos defensores, é que nem o adultério, irmãos, ele é fundamento para um divórcio. Mas hoje, como que está hoje, na realidade não é só mais o adultério. Hoje já existe um outro fundamento. Nesse outro fundamento eu tudo pode. Eu me divorcio por quê? Porque não há a gente não bate o nosso gênio. Ah, pastor, eu me separei por quê? Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz, que eu sou filho dele. Então, em cima dessa felicidade, eu me divorcio. E eu me divorcio porque uma questão financeira. Eu estava vendo uma pessoa que casou em 3 meses, ela separou, que por sinal é cristã, aquela cantora Perla, que era cristã, né, cantava, e eu ouvindo um vídeo falando das pessoas de escândalo, ela falou assim, que ela separou com 3 meses, por quê? Porque eles separaram por causa de uma casa, que o marido queria comprar, ela não queria, e eles se separaram. Então, o que eu quero dizer isso? Está vendo, irmãos, eu estou me fundamentando em um outro fundamento, porque o fundamento de em Cristo, aquele que Deus uniu, o homem não separa. Aí sim tantas outras coisas, irmãos. A gente estabelece outros fundamentos na questão profissional, nas decisões que nós tomamos financeira, na criação de filhos. Então, todas as vezes que nós fugimos do fundamento, irmãos, que é Cristo, sempre nós vamos ter problema. Quando o meu fundamento é Cristo, quando o meu fundamento é a palavra, irmãos, a hora que uma adversidade vem, a hora que um problema vem, eu sei o Deus a qual eu creio. Eu sei que o Deus a qual eu creio é um Deus que é poderoso, irmãos, de resolver qualquer situação. É um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus extraordinário. Então eu não duvido, eu não abandono a fé por causa de um problema. Eu abandono a fé por quê? Porque o fundamento a qual eu estou estabelecido não é Cristo. Então, se eu não sou satisfeito na minha vontade, eu abandono.
Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero ministrar ao teu coração, irmãos, aonde está baseada a tua fé? Onde está baseada a tua convicção? Onde está baseado, irmãos, os seus pés estão firmados? Eu preciso definir isso, irmãos. Pastor, a minha fé na realidade está baseado, na alegria de estar no culto apenas. Então, se o culto não me satisfaz, eu saio. E a minha fé, irmãos, precisa estar firmado aqui, porque pode passar o que acontecer. Pode coisas extraordinárias e não extraordinárias acontecer, mas eu não abandono esse evangelho. Por quê? Porque aqui é o meu sustento, aqui é a minha base. Essa atitude, irmãos, quem tem que tomar sou eu e você. Aonde está firmada a sua fé, irmãos? Porque quando a minha fé não está firmada em Deus, irmãos, eu troco Deus por qualquer coisa. Eu negocio Deus. Bastou 3 dias, irmãos, 3 dias, para essas 600 mil pessoas, homens, fora as crianças e mulheres, que diz os estudiosos que são mais de 3 milhões ou 6 milhões, eu não me lembro, das pessoas que saíram do Egito, mas bastaram 3 dias, para eles esquecerem aquilo que Deus fez. Esse Deus que fez coisas extraordinárias. Talvez você esteja vivendo um momento difícil da sua vida e você tenha duvidado que Deus pode fazer. Talvez a tua fé não esteja firmado na palavra. E você pode decidir isso hoje. Você pode sair daqui desta noite e falar assim: a minha fé precisa estar firmada nesta palavra, aquilo que eu preguei, acho que domingo passado, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que eu perca alguém da minha família. Hoje o pastor Marcos perdeu o pai por Covid. O pastor perdeu o pai por Covid. Mas isso não abala a fé dele. Por quê? Porque a fé dele está firmada em Deus. Ele sabe que isso é plano de Deus. Deus dá vida e Deus tira vida. Então, queridos, se eu não estiver firmado nesta palavra, irmão, toda vez que houver contradição, toda vez que houver um não para mim, eu vou me esfriar e eu vou ficar prostrado. Saia daqui hoje sabendo, irmãos, que a palavra de Deus precisa ser o seu fundamento. Cristo precisa ser o seu fundamento. Nós aprendemos também nesse texto, queridos, que eles chegam, acabam a água e eles questionam e eles falam com Moisés, e Moisés se relaciona, fala com Deus. O povo murmurou com Moisés, versículo 24, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, ou um lenho, ou um madeiro, depende da versão a qual você está lendo. E Moisés lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eles chegam, depois desses 3 dias de viagem, eles olham uma fonte, eles olham um lago, um espelho d'água, e eles vão beber. Aquelas águas são amargas, aquelas águas elas não são potáveis, aquelas águas elas bebiam e aquilo ali era regurgitado, porque era uma água possível de se beber. E Moisés, ele clama ao Senhor, e o Senhor não responde. O Senhor não responde, o Senhor não fala para ele: olha, pega um galho, ou pega um lenho verde, ou pega uma madeira e joga na água, que essas águas se tornarão doce. Deus, ele faz Moisés olhar, ele mostra uma árvore, ele não diz nada. Irmãos, o Velho Testamento, você precisa entender, o Velho Testamento ele é a sombra para o Novo Testamento. O Velho Testamento, irmãos, ele é uma demonstração daquilo que aconteceria. Tem muitas passagens do Velho Testamento, irmãos, que são tipologias. O que ele está falando aqui, queridos? Qual que é a ideia desse texto? Como era a ideia do mar, toca o bordão, toca o cajado. Aqui ele está falando do madeiro, irmãos. Aqui ele está falando para Moisés. A ideia é essa: Moisés, por mais que ele está falando com Moisés, mas ensinando a nós, a igreja pós-Cristo,
Ele está remetendo aqui, irmãos, a Jesus. Ele está remetendo aqui a Cristo. Ele está remetendo aqui ao madeiro. Ele está remetendo aqui, irmãos, ao lenho verde, que por sinal lá em João, lá Lucas capítulo 22 ou 23, quando ele está indo, levando o próprio madeiro nos seus ombros, e as mulheres batendo no peito, chorando, ele fala o seguinte: olha, vocês não têm que se preocupar comigo, vocês têm que se preocupar com vocês, porque se ele faz assim com o madeiro verde, com o lenho verde, o que ele não fará com o lenho seco? Tem a ideia do texto, tem diversos comentários, mas eu quero me deter, irmãos, a ele se colocando como lenho. Aqui ele está falando o seguinte: olha, você não tem que pedir a mim, você tem que pedir a Cristo, para a nossa realidade. É o que ele nos ensina, queridos, porque não adianta eu estar fundamentado, se eu não entender, irmãos, que é só Cristo, é só Jesus, que é o caminho, Ele é a verdade. Ele está falando, ó, não pede para Moisés, nós temos que pedir para Cristo. Nós, como cristãos, irmão, muitas vezes nós falamos, né, questionamos a questão católica, que pede para santo, mas tem muito crente, irmãos, que ele pede para pastor. Tem muito crente que ele não vai a Jesus, ele vai ao pastor. A oração do pastor é melhor, a oração do presbítero é melhor, a oração do irmãozinho não, a oração não. Irmãos, o único acesso a Cristo, eu posso ser o teu intercessor, ajudar você na fé, mas é só Jesus que chega às nossas orações. Não é vivo, não morto, irmãos, é só Jesus. Coloque o lenho na água, ele joga o lenho, ele está falando, olha, quem pode trazer a resposta para nós, quem pode tirar a amargura da nossa alma, quem pode trazer, irmãos, uma realidade diferente para a nossa vida, irmãos, não é homem nenhum, não é instituição nenhuma, só Jesus, Ele é poderoso para realizar estas coisas. Da mesma forma que quando Eliseu estava, né, com seus profetas, e eles vão fazer comida, vão fazer uma sopa, eles pegam ali uns cogumelos, algumas coisas, e vinha veneno, né, aquilo ali era veneno, e ele fala assim, ó, tem morte na panela. Quando eles comem aquilo ali, eles percebem que aquilo ali era veneno, e Eliseu, ele pega, ele joga farinha, ele joga o pão, que também é uma representação de Jesus. Quando Eliseu está lá com os profetas também, e o machado afunda, ele pega, ele joga um galho, e aquele machado afunda, é uma tipologia, irmãos, de Jesus, é o madeiro, é aquele, irmãos, que pode trazer resposta. Só Jesus, irmãos, pode trazer a alegria da tua alma, e por eu não estar fundamentado nisso, irmãos, a gente quer buscar alegria em tantas outras coisas. A gente quer preencher os vazios da nossa alma, irmãos, com tantas coisas. A gente acha a alegria da minha alma é o dinheiro, a alegria da minha alma é as conquistas financeiras, é a conquista profissional, a alegria que pode preencher o vazio da minha alma é uma família, é filhos. Não, irmãos, o que pode trazer doçura na sua vida, o que pode trazer resposta para a sua vida, o que pode trazer uma transformação na sua vida, chama-se Jesus. Só Ele é a alegria da tua vida, Ele é provisão. Pessoas falam o seguinte, eu quero ter filhos, porque filho é alegria, irmãos. Muitas pessoas têm filho e depois desprezam os filhos. O que pode preencher o vazio da nossa alma é Jesus, nada mais, nada mais. Se Jesus não for Senhor da minha vida, irmãos, todos os dias eu vou lutar, todos os dias, irmãos, eu vou me enfraquecer, todos os dias eu quero resposta, todos os dias eu quero algo diferente. Jesus precisa ser suficiente, irmãos. Esse Jesus, ele pode mudar a tua realidade. Esse lenho verde, ele pode, irmão, ser convidado a entrar no teu casamento e mudar a realidade de todas as coisas. Entenda uma coisa, irmãos,
Entenda o que eu estou falando para você não dizer que eu estou falando heresia. A ideia aqui do texto, irmãos, que nem Deus responde à oração. A ideia do texto, não estou falando heresia. Ele está ensinando, olha, você quer uma resposta? Você pede a Jesus. Porque Ele é o caminho. Minha oração só chega até Jesus. Como tem sido feita a sua oração, queridos? Como tem sido feita a sua oração? Você precisa ter essa intimidade, irmãos, com Jesus. Colocar as suas causas, colocar as suas lutas. Não era Moisés a resposta dele, a resposta deles era Jesus. Ele é a tua resposta. Ele pode, irmãos, trazer aquela alegria que você está há muito tempo buscando. Às vezes fala assim, você espera essa alegria no marido, na esposa, volto a dizer, em tantas outras coisas, querido. Quando a minha fé está firmada em Jesus, Ele pode trazer essa alegria que eu tanto peço e que eu tanto quero. É Jesus que pode mudar o teu e o meu coração. É Jesus que pode gerar no teu coração, queridos, despertar para o arrependimento, o despertar, irmãos, para o perdão, o despertar, irmãos, pela alegria do congregar. A motivação de eu estar aqui, irmãos, se não for Jesus, irmãos, essa motivação é uma motivação, irmãos, que ela está fadada à queda, ao fracasso. Quando eu venho aqui porque Jesus se manifesta aqui, eu venho aqui porque eu vim adorar o meu Jesus, eu venho aqui porque eu quero ouvir o que Jesus tem para ministrar no meu coração, eu vim aqui para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí não há cansaço, irmãos, é prioridade, eu coloco Ele em primeiro lugar. Jesus precisa ser em primeiro lugar de todas as coisas, irmãos. Jesus precisa ser em primeiro lugar na minha vida profissional, na minha vida, nas minhas alegrias, tudo. Se Jesus não for isso, irmãos, igreja para mim é um peso. Se Jesus não for o meu fundamento, irmãos, andar nos princípios bíblicos é um peso. É aquilo que muitas vezes nós ouvimos, mas não pode nada. A ser crente não pode nada, ser crente é enfado, ser crente é cansaço, irmãos, por quê? Porque Jesus ainda não é o centro da sua vida. Porque quando Jesus for o centro da sua vida, irmãos, você sabe que Ele não só pode te dar grandes coisas, Ele não só pode abençoar a tua vida, Ele não só pode fazer coisas extraordinárias, mas Ele também é a sua maior alegria. A sua maior alegria. Essas águas, irmãos, se tornaram potáveis, porque esse lenho foi colocado aqui, e Ele pode fazer isso no teu coração. Pessoas andam angustiadas, entristecidas, amarguradas. Fala, Jesus, entra no meu coração, Jesus. Tira, Jesus, eu quero ter a alegria, eu quero ter o prazer. Eu quero sentir essa alegria de tê-lo na minha vida. Eu quero poder ouvir a sua voz, eu quero ser sensível à sua voz. Ele pode fazer isso, queridos. Ele pode. O que eu não posso, irmãos, é entrar e sair daqui sabendo que Ele não é centro da minha vida, Ele não é o primeiro, Ele não é a estrutura da minha vida, e eu entro e eu saio da mesma forma. Porque a palavra, irmãos, ela precisa gerar algo no teu coração. Se assim você quiser, você pode até ter uma vida de desprezo, uma vida de buscar socorro ali e aqui, e não em Cristo. É uma escolha. Mas a proposta que o Senhor tem para a sua vida, irmãos, deixa Jesus ser primeiro na sua vida. Deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Deixa Ele inundar não só o seu coração, mas a sua mente, o seu intelecto. Deixa Ele tomar todo o teu ser, e essa água se torna potável. Aí Deus dá um estatuto. Ele fala, então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou. Versículo 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque o Senhor, Deus que te sara. Deus aqui estava provando Israel, irmãos. Vamos ver quanto tempo essa alegria dura, porque o início do versículo 15, Miriam, o cântico de Miriam, alegria, adoraram, maravilha. Aí vem o problema, e Deus, ele mostra a resposta, ele mostra o lenho, aí ele dá um decreto, ele está falando, olha o seguinte, vocês já passaram pelo Mar Vermelho. E aqui deixa eu abrir um parênteses, queridos. Uma das tipologias do Mar Vermelho, irmãos, é o batismo. Uma das tipologias é você entrar, você ser sepultado nas águas, e você sair do outro lado transformado. Israel entrou cativo e saiu liberto, e todos os seus pecados, todas as suas opressões, todas as suas lutas, todos os seus problemas representados pelos egípcios, ficaram todos ali nas águas. Então eu quero abrir um parênteses, irmãos, porque às vezes a gente fala, até hoje eu falando, com uma pessoa, mãe de uma aluna que está fazendo a aula de batismo, eu falei, olha, você tem que instruir a tua filha. O batismo em si não tem valor nenhum. O batismo em si, irmãos, é um mergulho nas águas, é um banho, porque o batismo, irmãos, ele tem que ter uma atitude, ele tem que ter um posicionamento, de eu descer as águas, deixar os meus pecados, sair uma nova criatura, e viver essas ordenanças. Por isso que tem muitas pessoas que estão no mundo, estão no pecado, e você conversa com ele fala, não pastor, eu sou batizado, e daí? O batismo, irmão, sem essa vivência, o batismo sem essa ordenança na vida dele, essa compreensão, irmãos, olha, você precisa fazer o que é reto, você precisa dar ouvido aos meus mandamentos, você precisa guardar os meus estatutos, porque daí você vai contemplar as vitórias. Ele está falando, nenhuma enfermidade que eu pus no Egito virá sobre vocês. Às vezes as pessoas, irmãos, eu quero milagre, mas eu não quero um relacionamento. Irmãos, Deus tem milagres, Deus tem coisas extraordinárias, irmãos, mas Deus espera de nós posicionamento, irmãos. Não quer dizer que a vida cristã é uma vida só de milagre, não, a vida cristã tem perdas. O pastor Marcos perdeu o pai hoje. Tem pessoas que perdem emprego, tem pessoas que perdem ente querido, tem pessoas que ficam enfermas. Então, problemas há, mas ele está falando, olha, se você se apegar em mim, se essa verdade estiver em você, se o teu cristianismo não for um cristianismo apenas de boca, mas de atitude, de ação, de posicionamento, eu sou o Deus que sara, eu posso fazer coisas extraordinárias na tua vida. A igreja precisa se posicionar, queridos. A igreja precisa se posicionar. Volto a dizer, toda essa geração morreu no deserto, irmãos, porque eles não atentaram. Ao contrário, eles murmuravam. Ao contrário, Deus estava sempre em segundo plano. Fala com o Senhor, Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda a guardar, me ajuda a ser testemunha, me ajuda, Pai amado Deus, a amar os teus mandamentos, porque você tem a ganhar com isso, querido. Nós temos a ganhar, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias Deus tem para nós, queridos, na nossa casa, na nossa família, na nossa geração. Agora, esses preceitos, eles precisam fazer parte da nossa vida, que Deus, Ele fala, Ele se dá esse decreto, e então eles saem dali, e eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Ele está falando, irmãos, depois de um deserto, depois de uma luta, você encontra o oásis. Essas 12 árvores aqui, na realidade o próprio significado de Elim, o significado de Elim, irmão, no hebraico é árvore, está se relacionando aqui, irmãos, a uma eternidade, a árvore da vida, aonde tem seus 12 frutos. Aqui ele está falando, irmãos, de um lugar de repouso. Aqui ele está falando, irmãos, de uma dependência plena de Deus, onde há o descanso, onde há a alegria, e é o que Deus tem para nós, irmãos, inclusive nesta terra. Deus pode, irmãos, te dar o descanso esperado, daquela angústia, daquele sofrimento, daquela dor,
daquela batalha, quando você descansa nele, porque ele te leva a esse lugar. Deus nos conduz a este descanso, irmãos. Deus não tem prazer, irmãos, que você viva no deserto todo o tempo. Depois de um deserto, irmãos, há um oásis. Depois de uma noite de choro, há uma alegria do amanhecer. Irmãos, depois de uma corrida, há uma vitória. E essa vitória que o Senhor tem para mim, Ele tem para você. Esse oásis, irmãos, pode ser a cura que você está aguardando. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Esse oásis, irmãos, pode ser a resposta daquela luta que você está tendo. Você fala: pastor, tudo aquilo que você está falando, eu estou vivido. Deus é o meu fundamento, a palavra é o meu fundamento. Eu tenho buscado em Cristo, eu não tenho colocado a minha fé em pessoas, em instituições, é Cristo, e eu tenho obedecido, eu tenho lutado contra o pecado, eu tenho, Pai, feito tudo aquilo que eu preciso como cristão, mas eu estou numa luta, irmãos. Há uma promessa para este descanso, há uma promessa para esse repouso. E essa promessa pode se estabelecer hoje na sua vida. Ela pode se estabelecer hoje na sua vida. Curve a sua cabeça onde você está. Primeiro, faça uma reflexão, irmãos, daquilo que foi pregado. Tua vida está fundamentada em Cristo. Se não está, você precisa tomar uma decisão hoje. Você tem colocado as suas causas em Jesus. Você tem olhado e orado e falou: é Jesus, é Cristo, Ele é o madeiro, Ele é o lenho verde, é a Ele que eu tenho que me referir. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As minhas orações, elas chegam ao Pai através de Jesus. Você tem feito isso? Os mandamentos, irmãos, do Senhor têm sido prazeroso. Você tem vivido, irmãos, esses mandamentos, ou é a tua vontade que tem prevalecido? Você tem dado ouvido a esses mandamentos, ou você tem dado ouvido aos conselhos do mundo? Quem tem direcionado os seus passos, irmãos? É a televisão? Ou é a palavra de Deus? Você tem feito as coisas que é lícitos, mas não convém? Ou você tem dito: todo mundo faz, eu vou fazer também? Não, pastor, eu tenho andado na presença do Senhor, eu não tenho feito coisas que envergonham o Evangelho, eu não tenho feito coisas que envergonham o nome de Deus, eu tenho andado. Você pode receber as bênçãos do Senhor nesta noite, queridos. O Deus de misericórdia, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de bondade, o Deus, queridos, que te leva no oásis, no meio do deserto, no lugar de uma imensidão, irmãos, de nada, numa ausência de uma expectativa de algo bom, e no meio daquele nada, você encontra esse oásis. No meio de uma falta de uma expectativa, irmão, de algo, uma mudança, Deus coloca um oásis diante de você. Deus derrama, irmão, sobre você aquilo que você tem precisado. Eu quero orar com você. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Meu Deus, a Tua igreja tem sido alimentada, Pai. Sabemos que luta existe, sabemos, ó Pai, que adversidades, que batalha, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor, nós estamos aqui nos rendendo, Pai, diante da Sua bondade, diante da Sua misericórdia, e nós, Pai amado Deus, levamos a nossa oração ao Senhor através de Cristo, colocamos aqui, Pai, cada enfermidade, Pai, cada luta, Senhor, nos unimos aqui como igreja, unimos a nossa fé, unimos a nossa dor, unimos, ó Pai, o desespero que possa haver, ó Pai, na vida, Pai, de alguns irmãos, mas nós nos unimos nesse desespero, nós choramos com o que choram, meu Deus, e colocamos essa causa diante do Senhor,
Meu Deus, da mesma maneira que o Senhor interviu, Pai, o Senhor, meu Deus, deu água para aquele exército, aquela nação, Pai, que estava perecendo, e viu, Pai amado Deus, o agir e o trabalhar do Senhor, e o Senhor veio como resposta. Meu Deus, venha como resposta, Pai, na vida dos nossos irmãos nesta noite. Venha trazer alegria, venha trazer vida. Meu Deus, venha trazer um novo ânimo. Meu Deus, venha trazer, Pai, um espírito novo, Pai. Meu Deus, uma motivação nova, Senhor. Meu Deus, a tua igreja, Pai, está, meu Deus, em direção, Pai, a este deserto de Elim. Está, Pai amado, em direção, Pai, a essas 12 fontes, a esta eternidade que está prometida, Senhor, a tua igreja, esta igreja que não vive de aparência, esta igreja que não vive apenas de palavras, mas esta igreja que vive, Pai amado, de atitude, de ação, meu Deus, de se prostrar, de te reconhecer, Pai. Meu Deus, traga alegria, Senhor. Meu Deus, traga alegria ao coração que está entristecido. Meu Deus, traga fé, Pai, aonde não há mais fé, Pai. Traga um renovo, aqueles que estão, Pai amado Deus, pensando em desistir, Senhor, o Senhor, Pai, pode levantá-los nesta noite. Aqueles, Pai, que já estão sem fé, Pai, porque, Deus, a enfermidade está tomando o corpo, meu Deus, a crise está estabelecida. Reanima, Pai, abra os olhos espirituais dele, para ver, Pai, aquilo que o Senhor já fez. Senhor, o Senhor pagou um preço por nós. Senhor, o maior milagre é o Senhor morrer na cruz e ressuscitar, para que nós pudéssemos, Pai, fazer parte do teu reino. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem aberto a madre, o Senhor tem, Pai, feito coisas extraordinárias, o Senhor tem posto alimento sobre a mesa, o Senhor tem aberto portas, Pai, e essas portas não têm fechado. Ah, Deus, o Senhor tem levantado do montoro necessitado. O Senhor, Pai, tem olhado para a tua igreja, como o Senhor olhou, Pai, para esta nação, mesmo sendo rebelde, o Senhor olhou para ela, o Senhor estendeu as mãos, e o Senhor nos ensina através desse texto, Pai, que hoje, Pai, em Cristo nós somos vencedores, em Cristo nós temos esta alegria, em Cristo nós temos esse refrigério, em Cristo, Ele é a alegria da tua alma, queridos, Ele é a alegria da tua alma. Há quanto tempo você não se alegra com a presença dEle? Há quanto tempo? Quem sabe há quanto tempo você tem vindo à igreja e não tem se alegrado com esse lenho? Quem sabe você tem vindo à igreja e você tem entrado e tem saído e não tem se alegrado com esse lenho? Deus te traz esta palavra nesta noite para você se alegrar nesse lenho, querido, para você chorar na sua presença, para você sentir a sua presença. Ele está aqui no nosso meio, que na pessoa do Espírito Santo. Esse Deus que batiza, não é apenas um Deus que sara, é um Deus que batiza, é um Deus que te leva a experiências extraordinárias, Irmãos, quem é batizado no Espírito Santo aqui? Há quanto tempo você não ora em línguas? Hoje é uma noite de você colocar isso, queridos. Começa a orar em línguas, começa a orar em mistérios. A Bíblia diz que quando nós oramos em mistério, nós nos edificamos, queridos. Algo que Deus nos deu e às vezes nós deixamos do lado. Irmãos, nós somos uma igreja avivada. Pastor, eu não sou batizado. Irmãos, clama isso nesta noite, porque nós estamos clamando, irmãos, a Cristo, a Jesus, o batizador. Abre os seus lábios. Deus está falando para Moisés: Moisés, você não tem que falar comigo não, Moisés. Ele trazendo para nós como sombra, você tem que falar com Jesus. Fala: Jesus, me batiza nesta noite. Irmãos, eu preciso me deixar levar a experiências novas, experiências extraordinárias. Eu não posso, irmãos, aceitar com simplicidade, irmãos, aquilo, o entrar e o sair apenas. Irmãos, Deus pode nos usar como profetas, como eu e você somos vasos de Deus, irmãos, na presença dEle. Começa a orar com intensidade. Começa a orar com intensidade.
Comece a colocar as suas causas com intensidade diante dele, querido. Talvez você entrou aqui hoje murmurando, talvez você entrou hoje questionando Deus, e Deus está falando: olha, eu continuo sendo Deus, e eu tenho um intercessor, eu tenho alguém a quem você pode buscar. Esse é o Deus de milagres. Esse é o Deus de milagres. Quem está enfermo aqui? Quem está lutando por uma enfermidade? Vem aqui à frente, Nívia. Vem, só guarda o distanciamento. Então guarda o distanciamento. Só guarda o distanciamento. Alguém mais, queridos? Alguém mais? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sara. Eu quero que a igreja estenda as mãos para essas mulheres aqui. Irmãos, a ousadia que você tem. Você vai orar a Cristo, você vai orar a Jesus, e você vai profetizar cura sobre essas vidas. Essas mulheres vão sair daqui desta noite sarada, porque nós vamos, irmãos, falar com o Deus que sara. Nós vamos falar com aquele, irmãos, que levou sobre o madeiro todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias. Irmãos, ore com intensidade, abre os seus lábios, profetiza, declara no nome de Jesus, Senhor. Ouça a oração da tua igreja, no nome de Jesus, Pai. Cada palavra lançada aqui, Pai, está sendo recebida no céu. O Senhor, Pai, abra o céu nesta noite e derrama, Deus, sobre a vida destas mulheres. Jesus, derrama cura, derrama restauração, meu Deus, no nome de Jesus. E entra, Pai amado Deus, Senhor Deus, no corpo dessas mulheres, tomando cada órgão, cada membro. Senhor, o Senhor pode fazer novo, o Senhor pode restaurar o membro, o órgão afetado, o Senhor pode tomar cada veia deste corpo, o Senhor pode tomar cada parte, cada osso, cada musculatura, Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai. O Senhor é o Deus que sara, Pai, e nós cremos, e nós profetizamos, nós unimos em fé, Senhor, para que Deus, a cura se estabeleça sobre essas vidas, e o Teu nome, Pai, seja glorificado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Sai daqui crendo. Sai daqui tomando posse desta verdade. Porque esse Deus, Ele é poderoso para curar a nossa vida, restaurar as nossas saúdes no nome de Jesus. Amém? Coloque-te de pé, queridos. Coloque-te de pé. Coloque-te de pé. Enquanto esse louvor está entoado, eu quero que você ore em pé pela sua família. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre os seus filhos. O apresente ele a Jesus. Talvez a sua família, queridos, é um ambiente de amargura, de sofrimento. Você não consegue degustar o seu relacionamento conjugal. Como essas águas amargas. O lenho verde, queridos, pode mudar essa realidade. Coloca isso em Jesus, fala: Jesus, Jesus, entra no meu casamento. Jesus, transforme primeiro o meu coração. Porque muitas vezes nós queremos que Jesus transforme o coração do nosso cônjuge, mas Ele quer primeiro transformar o teu coração. Ele quer mudar a sua vida. E Ele vai mudar a vida do teu cônjuge. Mas não adianta mudar a vida do cônjuge se Ele não mudar o teu coração. Se Ele não tirar a angústia, se Ele não tirar o ódio, a revolta, o ressentimento, as dores, as marcas que foram deixadas nesse relacionamento. Você precisa permitir esse lenho que mudar a realidade da sua vida. E Deus vai mudar a realidade do teu casamento. Comece a orar pelos seus filhos. Comece a profetizar sobre eles. Comece a profetizar eles sobre o fundamento. Comece a profetizar seus filhos sobre o fundamento do Senhor. Comece a falar: Deus, Jesus, meus filhos vão caminhar na tua palavra.
É a tua palavra que é a base do relacionamento com os meus filhos. Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso. E você vai ver, queridos, você vai ver mudança esta semana. Você vai passar por esse deserto e você vai chegar no deserto de Elim, nesse oásis, o lugar do descanso de Deus, o lugar do repouso de Deus, o lugar do refrigério de Deus, o lugar do cuidado de Deus, do milagre de Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor, nós temos o Seu Filho, Pai. Meu Deus, nós temos o Teu Espírito, Senhor. E o Senhor nesta noite, Pai, falou ao nosso coração. E nós vamos sair daqui nesta noite, ó Pai, crendo em cada palavra que foi ministrada, fundamentando a nossa vida no Senhor, Pai. É a Tua palavra que é o nosso fundamento. Nós não vamos construir num outro fundamento, é a Tua palavra, Pai. Meu Deus, nós saímos daqui crendo que nós oramos ao Senhor, Pai. O Senhor ouve a nossa oração e o Senhor nos abençoa. Saímos daqui, Pai amado, com compromisso, Pai, de andar nos Teus estatutos, ó Pai. Meu Deus, de chegar no Teu descanso. Obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado porque eu sei que o Senhor nos dará uma manhã, Pai, de alegria, uma semana de vitória, uma semana de refrigério. Agora nos leva, Pai, debaixo do Teu amor, da graça do Teu Filho e da comunhão, Pai, do Teu Espírito, Pai. E nós saímos daqui, Pai, adorando e glorificando o Teu nome, para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Quinta-feira estamos reunidos aqui para celebrar o nome do nosso Deus. Amém.